E aí, galera, beleza? Nessa aula vamos falar um pouco sobre as características atômicas. E para a gente aprofundar esse conteúdo, a gente vai partir do conceito de teoria de modelo atômico do Ernest Rutherford, beleza? Bem, o Rutherford, em seus experimentos, ele chegou à conclusão de que o átomo é formado por duas regiões distintas, sendo uma delas o núcleo, onde encontram-se as partículas próton, que eu estou representando por essa bolinha verde, e o nêutron, que eu estou representando por essa bolinha roxa, ok? Além disso, ele certificou de que a maior parte do átomo é um imenso vazio, e esse vazio ele denominou a eletrosfera. E a eletrosfera encontra-se as partículas chamadas elétrons, que eu estou representando por essa bolinha vermelha. Bem, além disso, foi identificado de que os prótons que estão nos núcleos, no núcleo, ele possui carga positiva, ok? Os nêutrons, eles possuem carga igual a zero, ou seja, eles não possuem carga. E os elétrons, eles possuem cargas negativas, ok? Outra informação importante que você precisa saber é que o próton ele possui massa equivalente a 1, certo? Assim como o nêutron também possui massa equivalente igual a 1. Já o elétron ele vai possuir massa desprezível, por ser infinitamente menor se comparados aos prótons e os nêutrons. Outra informação importante é que, ao analisarmos um átomo neutro, a gente chega à conclusão de que, para cada próton no núcleo, existe a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera. Se eu digo que o meu átomo ele possui 2 prótons, logo ele vai possuir 2 elétrons, porque as mesmas quantidades de cargas positivas reagem para cargas negativas, certo? Com essas informações, podemos determinar algumas características do átomo, como por exemplo, o número atômico, representado por essa letra Z. O número atômico é igual à quantidade de prótons presente em um átomo, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons de um determinado átomo. Se um átomo eu afirmo que ele possui 2 prótons, logo o seu número atômico ele também será igual a 2. Com isso, chegamos à conclusão de que o número atômico Z é igual à quantidade de número de prótons, P, e também igual ao número de elétrons, quando este átomo for um átomo neutro. Já o número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons, já que eu afirmei que o elétron ele possui massa desprezível, ou seja, desconsideramos o valor do elétron quando vamos calcular o número de massa. E o número de massa é calculado pela seguinte fórmula: A igual a Z mais N. A, o número de massa, Z, o número de prótons e N, o nêutron. Você pode observar outra fórmula, como A igual a P mais N, sendo que o P, que é o número de prótons, é igual a Z, o número atômico. Agora acompanhe esse raciocínio comigo. Vamos representar um elemento químico qualquer pela letra X. Em cima vou colocar a letra Z e embaixo a letra A. O que é o Z? O Z é o número atômico e ele é determinado pela quantidade do número de prótons, certo? Ou seja, o número de prótons é igual ao número atômico. E a outra letra, que é a letra A, é o meu número de massa e ela é determinada pela soma dos prótons mais nêutrons. E você pode utilizar as duas fórmulas, tanto A igual a Z mais N, quanto A igual a P mais N, pois o que muda é a nomenclatura Z e P, mas ambos definem o mesmo valor. Em algumas questões, as informações podem estar trocadas, A em cima e Z embaixo, mas para saber qual representa o número de massa A é sempre o maior valor, ok? Então, sempre o maior número vai ser representado
o número de massa, enquanto que o número de prótons sempre será representado pelo menor valor. Vamos resolver algumas questões. Exemplo, temos o elemento químico potássio, e seu maior valor, observando, é o 39. Logo, chegamos à conclusão que ele representa o número de massa, já que o maior valor sempre vai ser o número de massa. O número de prótons é o menor valor, sendo 19, que também é o número de elétrons. Já o número de nêutrons vamos determinar pela fórmula A igual a Z mais N, sendo Z o número de prótons e A o número de massa. Substituindo os valores, A é igual a 39 e Z é igual a 19. E quanto vale N? N é igual a 39 menos 19. O resultado dessa subtração é igual a 20. Logo, chegamos à conclusão de que o número de nêutrons do potássio é igual a 20. E o número atômico, o Z, ele é igual ao número de prótons. Lembra, Z é igual a P. Não pode esquecer, pessoal. No segundo exemplo, o flúor, representado pela letra F, possui massa igual a 19. Lembra? Massa possui o maior valor. O próton igual a 9. O elétron também igual a 9. E o nêutron, utilizando a fórmula A igual a P mais N, sendo A igual a 19 e P igual a 9. Certo? Quanto vale N? N representa número 10. Ou seja, o número de nêutrons desse elemento químico, o flúor, é 10. E o número atômico é 9, pois o número